E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Nicolas Sendron e sejam bem-vindos a mais uma aula de Python, aula 3 agora, em que a gente vai falar sobre expressões e variáveis, tá? Então, de novo, eu vou estar seguindo o livro aqui do Think Python, tá? Eu até estava dando uma revisada de novo no que ele fala sobre essa parte. Então, eu estou utilizando aqui o livro do Think Python como meu guia para essas aulas. E hoje a gente vai falar, então, sobre o que é uma variável. E a gente vai falar um pouquinho sobre expressões, né? A gente já entrou mais ou menos em expressões aqui na última aula, mas vamos ver aqui na aula 13, então, um pouquinho mais. Bom, primeiro eu quero explicar o que é uma variável, tá? Então, assim, tu pode imaginar o teu... Até eu acho que vou abrir o bloco de notas aqui para mostrar, meu aplicativo de notas. Tu pode imaginar que a tua memória ela é uma sequência de espaços vazios em que tu pode colocar coisas, tá? E daí tu vai pegar esses espaços aqui, ó, vamos representar a nossa sequência de espaços vazios, tá? Então tu pode imaginar aqui que tem uma sequência de espaços na memória, como se fosse uma listinha de coisas, tá? E daí ele guarda algumas informações nessa lista, tá? Então aqui ele vai guardar o número da posição da memória. Então começa aqui na posição 0 da memória, aí tem a posição 1, tem a posição 2, tem a posição 3 e assim por diante, tá? E isso aqui segue até o tanto de memória que tu tiver disponível, tá? Isso aqui é uma abstração bem forte da memória, tem várias outras coisas que entram, obviamente, mas isso aqui vai ser o suficiente por enquanto. Aí o que ele vai guardar? Aqui ele vai guardar um valor. Então, por exemplo, eu posso, nessa posição de memória, estar guardando o valor 10. E ele vai guardar o tipo de valor. Então, eu posso estar guardando, digamos, tá, aqui eu tenho um valor e ele é do tipo int, tá? E daí pode dizer, tá, mas isso, obviamente, é do tipo int, né? Por que ele tem que pegar isso aqui? Porque, na verdade, o computador só entende 0 de 1, tá? Como eu falei várias vezes no último vídeo. Então, na verdade, tudo é 0 e 1. O texto que não tem letras, o computador não entende letras. As letras pro computador também são 0 e 1, tá? Então, se tu pegar, por exemplo, aqui o 92, se eu não me engano, o 92 pode ser um char, que é um caractere, tá? Em Python não tem a ideia de char, mas em outras linguagens tem. Mas o 92, ele vai ser o caractere A. Isso aqui é A. O computador, ele só entende 92, ele não sabe o que é um A. Então, a gente codificou as letras e as palavras e tudo mais em números para o computador conseguir entender, tá? Mas por dentro, ele só entende números. E daí o que acontece? Quando tu cria uma variável, tá? Então, vamos criar aqui uma variável chamada... exemplo. E daí vamos colocar o valor 10 nela, tá? Quando tu cria uma variável, ele tá vindo aqui, pegando o espaço da memória e colocando, ele precisa de um espaço para colocar o 10. Vamos usar esse espaço, vamos usar o espaço 1 aqui da memória para colocar. E daí ele vai, ele vai reservar o espaço 1 aqui da memória para vir aqui, colocar o 10 e dizer, isso aqui é um int. E daí o que acontece? Em outras linguagens, às vezes tu precisa especificar isso aqui, tá? Então, por exemplo, na linguagem C, tu não chega aqui e diz exemplo igual a 10. Tu diz int exemplo igual a 10. E o Python te permite fazer isso. Tu pode vir aqui no Python, dar 2 pontos e colocar int. E ele vai deixar, tá? Então, tu pode deixar claro, não, esse é o tipo da variável, tá? Tu coloca 2 pontos do lado do nome da variável e diz qual que é o tipo da variável. Mas o Python, ele interpreta automaticamente para ti qual que é o tipo da variável, para tu não precisar, tá? Então, se tu colocar aqui exemplo, e daí tu vier aqui e botar um print type exemplo, automaticamente ele vai detectar que é um int, sem tu dizer nada. Se eu vim aqui trocar isso aqui para 10 com as coisas, ele vai detectar que é uma string automaticamente, tá? E o Python também permite que tu pegue e faça o seguinte. Então vamos fazer isso aqui, copiar, colar, e aqui embaixo eu pego e troco. E ele vai dar int string,
tá? Então tu pode usar o mesmo nome de variável e ele troca aqui, tá? Então a gente pode imaginar também que na memória ele também guarda qual que é o nome dessa variável, tá? Então se eu estender isso aqui um pouquinho mais, ele pega aqui e ele guarda qual que é o nome dessa variável aqui na memória. E daí ele guarda, esse 10 aqui, ele pode não ter nome também, dependendo do caso. E esse 10 aqui é o 10 da variável exemplo. E daí o que acontece? Quando tu vem aqui e roda essa primeira linha, ele vai vir na memória, pegar esse espaço, olhar o espaço 1, ver que está vazio, vai colocar o valor e o tipo ali e vai guardar, que essa é a variável exemplo. Aí ele vai vir aqui, mandar imprimir, show, e daí ele vai vir aqui embaixo e ver, exemplo igual a 10, só que entre aspas agora. E daí ele pode vir aqui dizer, de novo, não é assim que funciona na memória, tá? Mas ele pode dizer, então na verdade agora ele precisa de uma string. Então eu vou agora apagar esse valor aqui, tá? Meu Deus, eu vou apagar esse valor aqui. E daí agora eu vou colocar string aqui. E daí eu vou colocar a string 10 aqui. E esse aqui vai ser o exemplo. E daí ele apaga o valor antigo que tu tinha na memória e diz, não, agora o exemplo ele guarda string e ele tem esse valor, ao invés daquele outro. Se eu trocasse o valor sem trocar o coisa, ele ia só trocar esse valor aqui. Mas se eu troco o tipo, ele reserva um espaço de memória inteiro, tá? Então ele apaga tudo isso aqui, cria um novo aqui e daí usa esse valor, tá? Não é assim que funciona, de novo, eu vou deixar isso bem claro, não é exatamente assim que funciona na memória. Tipo string não existe a baixo nível, tá? Que nem eu falei antes, tem um caractere, realmente tem caractere, ele guarda cada caractere num espaço de memória específico, tá? Ele não guarda uma string num espaço de memória só, mas a gente tá fazendo uma abstração aqui só para vocês entenderem. E daí com isso, então, ele sabe que ele pode acessar esse pedaço aqui da memória, tá? Beleza, então essa que é a ideia de uma variável, tá? E tu pode dar quase qualquer nome para elas, tá? Então tu pode dar muitos nomes, desde que tu siga algumas regras, tá? Então, uma regra, por exemplo, é que tu não pode começar com números. Então eu posso fazer exemplo, mas eu não posso fazer, por exemplo, 2 exemplos. Tu vê que ele reclama, tá? Se eu rodar, ele vai dizer syntax error, invalid decimal literal. Então ele não me deixa começar o nome de uma variável com 2, tá? Então eu tenho que começar com uma letra. Eu também posso usar símbolos. Então eu posso fazer, por exemplo, exemplo. Isso aqui vai rodar normalmente, tá? Agora eu não posso, por exemplo, usar exem@plo. Se eu tentar rodar isso aqui, syntax error, cannot assign to expression here. Maybe you meant igual instead of igual. Depois, outra hora a gente vai ver o que isso quer dizer, mas tu vê que ele não entende, tá? O arroba ele não consegue interpretar. Então tem alguns caracteres que tu pode usar, outros caracteres que tu não pode usar. Então outros que tu não vai poder usar são, por exemplo, o asterisco, que serve para multiplicação, os 2 pontos servem para dizer qual que é o tipo da variável, os parênteses vão servir para designar uma função, que a gente vai ver mais para frente também. E também tu não pode botar espaço, por exemplo. Se eu botar exem espaço plo, ele vai reclamar, invalid syntax, tá? Então tu tem que deixar eles juntos. Então, como tu não tem espaço, o melhor que a gente pode fazer é colocar o underline como espaço, tá? Então eu poderia botar, por exemplo, meu nome. E daí eu posso colocar Nicolas Sandron. E daí tá aí, meu nome é Nicolas Sandron, tá? E essa forma de escrever aqui se chama snake case, tá? Que é muito apropriado para o Python, que é o nome de uma cobra. Mas tem outras formas que tu pode fazer. Por exemplo, tu pode fazer o camel case, então eu poderia fazer meu nome e colocar o N maiúsculo ali. Isso é outra forma de fazer. E daí botar Nicolas Sandron também. E ele diferencia as letras maiúsculas, tá? Então se eu pegasse aqui e fizesse meu nome, isso aqui é outra coisa completamente diferente, tá? Então ele entende que isso aí são 3 variáveis diferentes, tá? Mas a gente vai usar esse aqui porque esse é o padrão do Python, tá? É o snake case. Beleza.
Outra coisa que tu não pode colocar como nome de variável são algumas keywords, tá? Então, se eu, por exemplo, tentar fazer class igual a 2 e tentar rodar, ele vai dizer syntax error, invalid syntax. Por quê? Porque class é uma palavra reservada. Tu pode até ver que quando eu escrevi class, ele botou numa cor diferente, né? Então, class é uma palavra reservada. Classes são coisas específicas do Python, que a gente vai ver bem mais pra frente. Mas são coisas mais específicas, são coisas específicas do Python reservadas que tu não pode usar como nome de variável, tá? Tem outras coisas que tu não pode usar, por exemplo, tu não vai poder usar true aqui. A true aparentemente ele deixa, o que é meio perigoso. Ou é true com letra maiúscula? É true com letra maiúscula, eu acho, tá. Tá, true com letra maiúscula é uma palavra reservada, tá. Então true com letra minúscula tu pode sim usar, mas o true com letra maiúscula ele é uma palavra reservada, tu não pode usar. E então tem algumas limitações aí que tu vai ter para fazer para utilizar. E daí a última coisa que eu queria falar, antes de fazer mais alguns testes só, é que tu pode... é da questão da ordem das operações, tá? E a ordem das operações que o Python segue é a mesma ordem de operações da matemática, tá? Então, se eu fizer 2 potência 3 vezes 4 mais 5, tá? Ele vai executar exatamente na ordem que tu tá vendo. Por quê? Porque a prioridade é da potência, depois depois da potência é a multiplicação, e depois da multiplicação, aí sim a gente tem a soma, tá? Então, obviamente, se eu fizesse 5 mais 4 vezes 2 elevado a 3, isso aqui seria 8, 4 vezes 8, 32, 32 mais 5, 37, tá? E a gente pode dar print meu nome, que é igual a 37. Tá, show de bola. E, bem como eu posso fazer também na matemática, eu posso cercar isso aqui de parênteses, e agora ele vai priorizar o que está dentro dos parênteses. Então aqui ele vai fazer 5 mais 4, que é 9, e daí ele vai fazer 2 ao cubo, que é 8, e daí ele vai fazer 9 vezes 8, que é 72. Então agora, 72, tá? Então, tu pode alterar a ordem das operações dessa forma. E baseado nisso, agora eu quero dar um desafio para vocês fazerem, tá? Eu quero que vocês criem uma variável chamada R e deem algum valor para ela, tá? Então vamos dar 10, por exemplo. E eu quero que vocês criem a variável π, tá? Então o π, vocês podem botar quantas casas decimais vocês souberem. Para ajudar vocês, eu vou botar todas que eu sei, que é 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3... Acho que é isso. Eu vou deixar no 9 ali por garantia, mas eu acho que é a próxima 3. Essas são todas as casas que eu sei. Se tu quiser usar só 3,1415, tá ótimo também. Ou 3,1416, né, pra arredondar certo, tá ótimo também. Então eu quero que vocês usem essas duas informações. O R, que a gente deu um valor qualquer, vocês podem dar outro valor. E a variável π que vocês criaram. E eu quero que vocês peguem isso, calculem a área do círculo, salvem a área do círculo em uma variável e daí imprimam na tela o valor da área do círculo, tá? Então vocês podem pausar o vídeo agora, fazer isso e daí vocês voltam aqui que eu vou explicar como é que faz. Beleza, então se vocês voltaram agora, eu vou criar aqui a variável área, tá? Vocês devem ter visto, dá para utilizar acentos aqui, tá? Ele permite. Então eu posso fazer a área igual a 1, tá? Ele deixa. Mas eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Então vamos criar área igual a... Qual que é a fórmula da área do círculo? Tá? É π raio quadrado. Tá? Então a gente vai fazer π vezes o raio r e o raio é ao quadrado. Tá? Então é π raio quadrado. E agora a gente vai imprimir a área. Então a área de um círculo de raio 10 é 314.15926535858979. Quem diria, né? Que o raio, com raio igual a 10, ele vai multiplicar por 100. Vamos pegar agora um valor diferente, tá? Vamos dizer que o raio é 3,17, que é um número mais estranho. Então a área daria 31.56955. Tá? Essa é a área do círculo. E agora tu pode botar o valor que tu quiser ali e ele vai receber esse valor e vai conseguir calcular ali para ti. E daí com isso tu pode resolver fórmulas matemáticas, tá?
Se tu quiser brincar mais um pouco, tu pode utilizar a raiz quadrada também, e daí tu pode criar outras, caso tu queira mexer e tentar fazer isso. Para tu utilizar a raiz quadrada, tu tem que utilizar o... vamos fazer exemplo igual a math.squareroot, tá? E daí tu pode pegar do 100 aqui, por exemplo. E daí, se não me engano, tu tem que dar import math. Tá? Então, dando import math ali em cima, tu pode dar math.squareroot, tá? Então, square é de quadrado e o t aqui na verdade, o sk é de square e o rt é de root, tá? Então, square root, que é a raiz quadrada. E daí, com isso, tu tem a raiz quadrada. E agora, se eu imprimir exemplo aqui... Daí agora eu posso rodar aqui de novo, e daí tu vai ver que ele vai me dar 10 aqui, tá? Então eu passei 100 e ele me deu 10. Repara também que ele deu 10.0, por quê? Porque isso aqui, ele retorna um float, tá? Isso é importante. Então ele poderia retornar um inteiro, já que a raiz quadrada de 100 é um valor inteiro. Mas a função retorna um float, tá? Mais pra frente a gente vai ver várias outras funções aqui. Então a gente já viu duas, né? A gente viu o print, que é uma função, e o square root. O print ele não retorna nada, e o square root ele retorna, o math.squareroot ele retorna um flutuante. A gente vai ver como criar nossas próprias funções mais pra frente, e a gente vai ver algumas outras. Mas agora eu deixo aqui o math.squareroot, então, para você criar outras fórmulas. Se tu quiser, por exemplo, tu pode ver um dado 2 catetos encontrar a hipotenusa na fórmula do Teorema de Pitágoras. Tu pode ver como é que faz para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Tu pode usar a fórmula de equação de segundo grau, que também conhecido como Bhaskara, mas eu não chamo de Bhaskara, tá? Mas tu pode fazer, tu pode implementar ali, daí tu cria o A, B ou C e calcula o X. Então eu vou deixar liberdade aí para vocês fazerem, para vocês brincarem um pouco. Então até fica de tema de casa, façam as equações de segundo grau utilizando as variáveis que vocês viram, tá? Então, isso aí. Até o próximo episódio. Se inscreve no canal, gostei.